Oi, gente! Sou Isabela Vecchio, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar de transição demográfica, tema bem importante para o vestibular, tá certo? Então, primeiramente, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e vem comigo! Bom, gente, esse tema de transição demográfica, ele é bem frequente no vestibular porque nós vamos falar do comportamento da população mundial ao longo do tempo. Como que era a dinâmica populacional antes da Revolução Industrial, então a gente vai caracterizar a população mundial, como que era a sociedade pré-industrial e os impactos da evolução da ciência nesse comportamento. Então, para isso, é necessário que a gente entenda que a transição demográfica ela é basicamente nós vamos descrever, né, o comportamento da população nos baseando aí na taxa de natalidade, na taxa de mortalidade, né, na expectativa de vida e no crescimento vegetativo. Analisando esses indicadores demográficos, nós vamos conseguir entender como se comportava, como que se comporta atualmente a população mundial. Lembrando que cada país tem o seu tempo, tá bom? Mas a transição demográfica ela vai descrever esse comportamento se baseando aí nessas taxas populacionais. Então, é necessário lembrar o que cada uma dessas taxas representa, tá bom? Então, primeiramente, taxa de natalidade. A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos em determinado país, tá certo? Então, natalidade, número de nascidos, tudo bem? Taxa de mortalidade é o número de óbitos em determinado país, tudo bem? Aliás, a gente pode, enfim, analisar a taxa de natalidade e mortalidade de uma cidade, de um país, enfim, de um continente, mas enfim. O importante é que vocês associem que a natalidade é o número de nascimentos e a mortalidade é o número de óbitos, tudo bem? Expectativa de vida e esperança de vida ao nascer. E aí, basicamente, quanto melhor as condições de vida de um determinado lugar, maior vai ser, né, a expectativa de vida, tudo bem? E o crescimento vegetativo vai ser a diferença entre os nascimentos e os óbitos. Então, como que a gente calcula o crescimento vegetativo? A gente vai pegar taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, sempre nessa ordem, tá? O que acontece com muitos países é que esse crescimento já é negativo porque os nascimentos a taxa de natalidade ela caiu muito, né, nas últimas décadas. E aí o que pode acontecer é um crescimento vegetativo negativo, tá? Mas é sempre assim. Crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, tudo bem? Bom, gente, e aí, para que a gente consiga, né, entender como que essas taxas foram mudando e como que a população foi se comportando ao longo do tempo, nós vamos estabelecer aí 4 fases da nossa transição demográfica, tá? Na falta de quadro, eu fiz um esqueminha numa folha de papel e eu vou mostrar pra vocês agora e aí espero que dê tudo certo, que vocês consigam entender, tudo bem? Bom, gente, na falta de um quadro, eu improvisei esse esqueminha que depois eu vou deixar lá no meu Instagram para quem quiser acessar, tá bom? Aqui nessa nossa fase 1, que é a sociedade pré-industrial, nós temos elevadas taxas de natalidade e mortalidade devido à baixa expectativa de vida, né? No caso da mortalidade. Havia muita mortalidade infantil também. A gente tem que pensar que esse momento foi antes do processo de industrialização e urbanização, então as condições de vida eram bem mais difíceis. E aí não existiam métodos contraceptivos, as condições de saúde eram bem precárias. Então, nascia muita gente e morria muita gente também. Então, o crescimento vegetativo, ele era bem baixinho, né? Era um crescimento praticamente nulo, tá bom? Na nossa fase 2, já temos a Revolução Industrial, foi pós-Revolução Industrial, em que essa fase acontece, nós temos uma queda da taxa de mortalidade devido à melhoria das condições sanitárias, à evolução da medicina e da urbanização, que aumentam a expectativa de vida. Como consequência, a gente vai ter essa explosão demográfica e a questão da superpopulação e o aumento do desemprego, uma vez que o número de pessoas no mundo aumenta, mas nós não temos um crescimento de postos de trabalho para essa população que está aumentando. Então, a gente vai ter, inclusive, o nosso exército industrial de reserva, que é aquela fila de trabalhadores esperando uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, a fase 2 vai ser marcada ainda pela manutenção da natalidade elevada,
mas essa queda da mortalidade vai fazer com que o crescimento vegetativo comece a aumentar, tudo bem? Nesse momento a gente vai ter a evolução da medicina, da urbanização, que vão aumentar a expectativa de vida e a própria melhoria das condições sanitárias vão fazer com que a mortalidade ela caia, tá certo? Na fase 3, nós já vamos ter um crescimento moderado por conta, né, de uma queda na taxa de natalidade devido à mudança do perfil da mulher na sociedade, o elevado custo de vida nas cidades, a educação, que faz com que o planejamento familiar ele seja mais difundido, certo? E aí, quanto mais também acesso à educação, é mais fácil das famílias conseguirem se planejar, obviamente, tá bom? Por essa razão, o crescimento vegetativo começa a dar uma desacelerada, tá? A gente tem que pensar que é uma transição ainda. Então, a gente não vai ter um crescimento vegetativo baixo automaticamente. A gente vai ter só, né, digamos que um crescimento mais moderado, como eu coloquei aí para vocês, tudo bem? Na fase 4, a gente já vai ter a nossa estabilização demográfica. A natalidade e a mortalidade se encontram muito baixas, gerando, né, essa estabilização do crescimento vegetativo. Alguns países já se encontram nessa situação, como, por exemplo, a Itália e a Alemanha, que têm um crescimento vegetativo muito baixo, negativo, né, no caso, e já vão ter sérios problemas com a população economicamente ativa. É uma população bem envelhecida, tá certo? Então, a natalidade e a mortalidade baixas, né, vão gerar essa estabilização demográfica e os países que se encontram nessa fase já concluíram a sua transição demográfica, tá certo? Tem países que estão na fase 4, tem países que se encontram na fase 3 e tem países que ainda estão entre a fase 1 e a fase 2, países que têm muitos problemas ainda relacionados à falta de estrutura e condições sanitárias, tá certo? E aí, galera, o grupo de países, né, que está na fase 4 já apresenta sérios problemas de mão de obra por conta de uma população mais envelhecida. O número de idosos é cada vez maior e então você vai ter um gasto muito grande com aposentadorias e você vai ter, para completar, poucas pessoas em idade ativa, né, poucas pessoas trabalhando. Então, você tem como uma forma de solucionar esse problema um incentivo à natalidade, o que não surte tantos efeitos assim. E tem a questão da abertura para a imigração, né? Trazer imigrantes de outros países. Você tem que parar e pensar o seguinte: existem muitas desigualdades entre países. E aí existe um grupo, né, um número muito grande de pessoas que quer deixar, né, o seu país de origem para tentar uma vida melhor em países desenvolvidos. E aí, do outro lado, tem países que estão precisando de mão de obra. Então, a abertura para a imigração é uma forma de solucionar esse problema. Inclusive, a Alemanha foi um dos países que incentivou nos últimos anos a entrada de refugiados da Síria, que a gente pode até listar como uma das razões a própria necessidade de mão de obra, né? Além de toda a questão humanitária. E é uma forma de resolver esse problema. Só que o problema também é que existe muita xenofobia, né? Que é o preconceito contra o estrangeiro. E aí não são muitas pessoas que ficam satisfeitas com a entrada desses imigrantes. Mas a imigração é uma forma, né, de reduzir esse problema. Enfim, a fase 4, então, vai ser marcada, né, por esses problemas que o vestibular costuma cobrar, tá certo? Então já fica ligado nisso aí, tá bom? Bom, gente, espero que tenha ficado tudo claro, tá? A transição demográfica, então, já foi realizada por alguns países que estão, né, na fase 4. Tem países que ainda estão na fase 3, como é o caso do Brasil. Então, tem países que estão realizando ainda, tem países que já realizaram essa transição demográfica, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa pra gente aqui nos comentários. Não deixa de dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, tá bom? Eu vou deixar o esqueminha que eu fiz lá no meu Instagram, @isavecchio, tá? Então, me segue lá e não deixa de conferir esse esquema da nossa transição demográfica, tá bom? Beijos e até a próxima.